A Black Friday tá chegando e hoje eu vou passar para vocês quais são as melhores opções do mercado de notebooks até R$ 2.500. Então não perde nenhum detalhe desse vídeo, onde eu tenho certeza que uma das opções vai ser a que você está procurando. Até a última sexta-feira do mês de novembro eu vou trazer as melhores ofertas do mundo do hardware e do mundo da tecnologia de uma forma geral. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já considere deixar o seu like e a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. E antes de eu começar a recomendar as melhores opções para vocês, eu queria deixar um alerta. Notebooks até R$ 2.500, pessoal, eles têm muitas limitações, das quais muitas vezes não tem como você contornar. Então, o exemplo que eu vou dar para isso é esse notebook da Asus, o VivoBook Go 15. Toma muito cuidado com esse nome, porque existem outros modelos com o mesmo nome, mas que são diferentes e até que valem a pena mesmo. Mas esse daqui em particular, ele não vale, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Vocês já podem ver que ele tem um Intel Core i3, né, o N305, que é uma versão de i3 muito comum nessa faixa de preço. Ele vai acompanhar 4 GB de RAM, 128 GB de SSD soldados na placa, não vem numa placa externa de M2 ou de SATA. Vem com o Windows 11, a tela é de 15.6 polegadas, FHD, né, Full HD. Mas por que eu não recomendo esse notebook para vocês? Se a gente der uma olhada aqui embaixo, vai ver que ele tem máximo de memória compatível 4 GB, ou seja, não vai ser possível você fazer uma expansão no slot de memória RAM desse notebook, o que vai acarretar que, mesmo o conjunto da obra sendo muito bom, a qualidade das construções dos VivoBooks geralmente são muito bons, principalmente pela faixa de preço deles. Porém, esse detalhe da memória RAM, que muitas vezes pode passar despercebido, ele é muito importante, porque se tratando de um Windows 11, 4 GB de RAM é muito pouquinho para poder fazer o Windows funcionar corretamente. Para quem está pensando em um notebook aí para durar mais que 5 anos, essa definitivamente não é uma opção. Mesmo ele estando abaixo dos R$ 2.000, acaba sendo bem atrativo pelo preço, mas devido à limitação da memória, eu não recomendo para vocês. Em contrapartida, tem esse modelo do Lenovo IdealPad 1i. Tem que prestar bastante atenção nessas nomenclaturas dos Lenovo IdealPad, porque às vezes muda a numeração e aí já muda tudo, mas às vezes parece igual, mas não é. Esse notebook, ele já acompanha de fábrica um i3 1215U, que tem uma placa integrada muito interessante. Ele vem com 4 GB de RAM também, mas eu já vou explicar para vocês. Os 128 GB são SSD e é um SSD removível, tá, pessoal? Tem como você fazer upgrade no próprio módulo de SSD que já vem no notebook. Ele tem 15.6 polegadas, só que ele vem com Linux, tá? Isso daqui é muito fácil de contornar. Hoje em dia você instala um Windows em cerca de 10, 15 minutos sem muitas dificuldades, mas tem a questão da garantia, que dependendo de como o notebook vier de fábrica, se tiver que levar para garantia, eles podem acabar alegando mau uso, enfim, né? Aquela coisa que a maioria das pessoas que procuram notebook já sabe. Mas o motivo pelo qual eu recomendo esse notebook ao invés do VivoBook Go 15 é que, apesar dele vir com 4 GB de RAM de fábrica, a memória é expansível, tá, pessoal? A gente pode ver aqui que o tamanho da memória é de 4 GB DDR4 de 2400 MHz, mas pode ser expandido para até 20 GB. Então é muito interessante, visto todo o conjunto que ele tem. E esse valor, ele claramente ele pode ser reduzido, principalmente em épocas como a Black Friday. Então eu já vou deixar o meu link na descrição do vídeo, para que quando as promoções estiverem acontecendo, vocês possam voltar aqui e conferir. E se tiver num valor bacana, vocês adquirindo vão estar dando uma força diretamente aqui pro canal, pessoal. Dentro da faixa de preço dele, ele é o que tem um dos melhores acabamentos, né? A Lenovo sempre manda bem. Vocês vão ver que eu vou recomendar notebooks até um pouco mais caros e o acabamento é bem inferior a esse daqui. E ele tem um diferencial que eu acho bem bacana, pessoal, que é, no caso, o botão de power dele, que é separado do teclado. E por que isso é importante? Muitas vezes, quando o teclado ele dá um tipo de problema, às vezes se a gente derramar alguma coisa em cima, enfim, pode ser que ele entre em curto. E se o botão de power for junto do teclado, porque muitos notebooks, o botão de power ele vem junto, pode acontecer de você ter problemas na inicialização, né? Porque se deu problema no teclado, pode dar problema na inicialização. E notebooks no qual o botão de power ele é separado, aí já não tem mais esse tipo de problema. Então sempre foque em notebooks que o botão vem separado do teclado. O acabamento dele é muito bom, vocês podem ver que é muito bem acabado. Devido a ele ser muito liso, ele pode sim acabar tendo algumas manchas de dedo, né?
né, na superfície dele, mas nada que um pano seco não resolva. Vocês podem ver que ele vem com essa entrada de micro SD do lado direito, juntamente com uma entrada USB-A, e do lado esquerdo a gente consegue ver uma entrada de USB-A, uma entrada HDMI, uma USB tipo C, só que não é Lightning, ela não carrega, é só para transferência de dados, mas já ajuda se você tiver um adaptador que tenha USB-C para colocar mais USBs, até mesmo uma entrada RJ45, né, para colocar um cabo de rede. Tem aqui a entrada do P3, ele é um notebook bem fino para a categoria dele, então com certeza ele é uma das melhores opções dentro dessa faixa de R$2.000. Para mim, dentro da pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo para vocês, ele é o melhor dentro dessa faixa de até R$2.000. Mas como a proposta do vídeo é notebooks até R$2.500, a próxima opção que eu vou trazer para vocês é o notebook Acer Aspire 3 A315 510p. Também tem que tomar cuidado porque esses notebooks têm um número de série muito parecido, só que muda o processador, muda a quantidade de memória, tem que se atentar bastante ao número de série dele. Esse daqui é interessante porque o acabamento dele também é muito bom para a faixa de preço. Vocês estão vendo que ele está custando R$2.800, porém, há uma hora atrás, quando eu fiz a pesquisa, ele estava por cerca de R$2.400 e pouquinho, tanto que eu instalei uma extensão comparadora de preço para provar para vocês que eu não estou mentindo. Então vocês podem ver aqui que em outros sites ele aparece aqui na Le Biscuit, ele aparece por menos de R$2.500, porque realmente quando eu fiz a minha pesquisa aqui na Amazon, ele estava mais ou menos por esse valor, R$2.400 alguma coisa. Então pode utilizar esse link, pode guardar esse link para aguardar alguma promoção ou de Black Friday ou da própria Amazon, porque com certeza ele vai voltar para esse patamar de abaixo de 2.500. E ele é muito bom porque ele tem uma tela grande, o teclado dele parece ser muito confortável de clicar, por ser uma tela de 15.6 polegadas, ele já acompanha a calculadora, né, que muita gente gosta. Ele tem um espaço bem considerável para você deixar as suas mãos. O trackpad dele é bem grande, o que ajuda bastante dependendo do que você estiver fazendo. E as entradas dele, do lado esquerdo a gente tem o plug de carregamento, uma USB-C que não é Lightning, nenhuma das opções que eu mostrar aqui vai ser, uma entrada HDMI e uma USB pelo menos 3.0, provavelmente ela é 3.1 ou 3.2. O acabamento dele aqui é bem interessante, tá pessoal? Não dá um ar de notebook barato, que é bem bacana. E do lado direito nós temos uma entrada P3, ou seja, toda vez que eu falar entrada P3 significa que você pode conectar um headset que tenha microfone, que os dois vão funcionar ao mesmo tempo. Tem mais uma entrada USB-C e tem aquele esquema de proteção aqui que a Acer sempre coloca nos notebooks dela. Agora falando do mais importante, ele acompanha um Intel Core i3, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD e é uma tela LED Full HD, padrão TN, tá pessoal? Então tem aquela distorção ali quando você vira, mas o mais importante é que ele vem com o Windows 11 já, você não vai ter aquele trâmite de ter que trocar o sistema operacional. E só para mostrar para vocês aqui, o Intel Core dele pode chegar até 3.8 GHz, mas geralmente o clock básico dele é bem mais baixo que isso, tá? Geralmente é 1.2, 1.8. Aqui tá falando que o processador tem 8 núcleos, né? Geralmente é 4/4. A memória RAM dele já é padrão DDR5, que é interessante, apesar da frequência estar um pouco baixa para padrão DDR5, mas isso aqui é ajustável. É claro que por se tratar de notebook não é tão interessante ficar mexendo nessas configurações, mas já por ser DDR5 já tem um gás aí bem bacana que vai ajudar no seu dia a dia, inclusive se você quiser rodar uns games nele. Ele acompanha Wi-Fi e Bluetooth 5, carregador de 45 watts, vai ser o padrão para essa faixa de preço. Resolução da câmera 720p, que é o HD padrão ali, né? Ele já vem com a licença do Windows 11 Home, para você não precisar trocar. E diz que o tempo médio são 10 horas, mas isso aqui é praticamente se você deixar o notebook parado sem mexer. Provavelmente no uso contínuo ele vai durar aí de 3 horas a 4 horas no máximo. Mas ainda assim, dentro dessa faixa de preço de R$ 2.500, novamente esse valor ele teve um acréscimo dentro da última hora que eu selecionei o link para passar para vocês, mas tá aí uma ótima pedida dentro dessa faixa de R$ 2.500, pessoal. Uma outra opção que eu vou deixar para vocês é esse notebook da
HP. Ele é interessante devido às configurações que ele tem. No caso, ele acompanha um Intel Core i3 1215U, o mesmo do Acer, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD, tela de 15.6 polegadas e já acompanha o Windows 11, né? Mais uma vez, esse valor aqui, ele foi alterado dentro da última hora. Quando eu selecionei esse link para vocês, esse valor estava em torno de 2.300, 2.200 e pouco, só que aí teve esse aumento que aqui no Brasil é normal, mas é interessante sempre guardar o link, porque se chegou abaixo de 2.400, 2.300, com certeza vai chegar de novo, principalmente nessas promoções de Black Friday. Eu diria que os pontos fortes desse notebook é a configuração dele. Vocês podem ver aqui comigo que descendo aqui ele pode expandir a memória RAM dele até 32 GB e a frequência da memória já é um pouco mais alta do que a do Acer, 3.200 MHz. Isso ajuda bastante para multitarefas principalmente. O que eu daria de ponto positivo para esse notebook é que ele já acompanha a entrada RJ45, então ele vai vir com Wi-Fi, Bluetooth e você já tem essa opção nativa de conectar um cabo, caso você prefira ter menos latência nas coisas que você faz. Porém, os pontos negativos dele é o acabamento, pessoal. Nos vídeos de unboxing dá para notar que é um plástico muito simples, muito básico, não é muito trabalhado, diferente do Acer que eu mostrei para vocês, mas a principal diferença dele em relação ao Acer é que ele tem mais expansão de memória RAM que você pode fazer. Isso no longo prazo pode se tornar interessante, é uma das opções que eu deixo aí para vocês até R$ 2.500. Só um adendo, pessoal, eu vou deixar também de recomendação esse HP com o i5, tá? Ele é um i5 de 12ª geração, assim como o i3 é de 12ª geração. Então a única diferença de fato desse notebook em relação ao outro é que ele já acompanha o i5. Aqui está mostrando que não tem opção de compra, mas esse link estava ativo mais cedo, então muito provavelmente ele vai voltar a ficar ativo. E aí, só para mostrar para vocês, agora não está aparecendo nenhuma opção abaixo dos R$ 2.500 aqui, mas esse notebook ele também estava custando seus 2.300 e alguma coisa. Então o link vai estar na descrição desse vídeo para vocês voltarem aqui quando as promoções começarem e ver quanto é que tá o preço dele para facilitar aí a vida de vocês. E lembrando que se vocês comprarem qualquer notebook através do link que está na descrição, vocês ajudam diretamente o canal. Só para reforçar, esse notebook ele acompanha duas portas USB-A do lado direito dele, com uma porta de cartão SD para quem ainda utiliza, muitas pessoas ainda utilizam. Do lado direito dele tem a entrada de RJ45, uma entrada HDMI, mais uma USB-C e uma entrada P3 para fone e microfone, como eu já passei para vocês. Agora, pessoal, com certeza a melhor opção dentro dessa faixa de R$ 2.500 é o notebook Asus VivoBook Go 15. Porém, diferente do primeiro que eu mostrei para vocês, ele já acompanha um Ryzen 5 7520U, é uma ótima APU para notebook. Ele já acompanha 8 GB de RAM LPDDR5, 512 GB de SSD, porém ele vem com o Linux, tá, pessoal? E assim, de verdade, é muito difícil você comprar um notebook que venha com algum defeito de fábrica, você tem que ter sido muito azarado para isso. Então eu realmente recomendo sem medo que gostou dessa configuração, ela vai te atender bem, então não tenha medo de quando ele chegar para você, você fazer a alteração para o Windows, porque por essa configuração vale muito a pena, pessoal. Ele é um notebook muito fino, muito bonito, ele tem essa inclinação de até 180 graus, o que é muito bacana dependendo do seu tipo de trabalho. Ele acompanha menos portas USB do que as outras opções que eu passei para vocês, porém o diferencial dele com certeza é a configuração, em que você já vai vir de fábrica com 512 GB de SSD. Isso dura por bastante tempo dependendo do seu uso. No teste para games ele foi bem razoável, ele roda com tranquilidade muitos games atuais e principalmente os games antigos você não vai ter problema, de PS3, PS2, enfim. Acredito que ele seja uma ótima pedida para quem gosta aí do mundo da emulação. Ele acompanha uma entrada HDMI, uma entrada USB-A, uma entrada USB-C apenas para transmissão de dados e uma entrada P3 no seu lado direito. E no seu lado esquerdo ele acompanha uma entrada de USB-A. Ele é um notebook que tem um dos melhores acabamentos da categoria, se não o melhor. Ele já tem essa proteção aqui de privacidade para a webcam, então já é um adicional a mais aí que outros dentro dessa faixa de preço não possuem. Os únicos pontos negativos dele que eu diria é o fato do botão de power vir juntamente ao teclado, né, aquela coisa que eu expliquei para vocês, e também que esses 8 GB de RAM dele não tem expansão. Aqui diz que é o máximo de memória compatível, então isso pode pesar no longo prazo, mas por R$ 2.500 ou até por menos, tá, pessoal? Às vezes esse valor pode cair
sair aí nas próximas promoções de Black Friday ou que a Amazon acabar fazendo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos para vocês com o clima de esquenta Black Friday, para que vocês já tenham salvo as melhores opções de notebooks e de outros itens que com certeza vão chamar a atenção nessa Black Friday de 2024. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like, deixar a sua inscrição, deixar o seu comentário. Obrigado pela sua audiência até aqui. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.